Olá, boa tarde a você. O primeiro laudo que vai dizer se o psicólogo Daniel Nascimento morreu mesmo de febre amarela sai em 7 dias, mas a Secretaria de Saúde precisa de 2 meses para ter a confirmação definitiva. Ele morreu ontem com todos os sintomas da doença. Daniel pode ser o primeiro registro onde o vírus foi encontrado na capital. Mesmo assim, o governo diz que não há motivo para pânico. A causa da morte de Daniel Irapuã Nascimento, de 43 anos, ainda não foi divulgada. A gerente de campo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica esclarece que a Secretaria de Saúde do DF só vai bater o martelo e dizer se foi ou não febre amarela depois de 60 dias. Esses resultados fora do Distrito Federal, os resultados dele demoram em torno de 60 a 90 dias. Isso é uma rotina que é feita sempre quando é necessário fazer essa avaliação pós a morte. Daniel foi internado neste hospital particular da Asa Sul há mais de uma semana. A princípio, teve dores pelo corpo. O quadro se agravou e pelo menos 2 exames epidemiológicos foram feitos, mas o teste foi inconclusivo. Daniel morava no Sudoeste com a família e teria visitado a área rural do Jardim Botânico. A Secretaria de Saúde reforça, foram mais de 80 casos suspeitos do vírus no Distrito Federal este ano. 2 mortes foram confirmadas, mas as pessoas teriam contraído a doença fora da capital. Para se prevenir da febre amarela aqui no Distrito Federal, toda a população deve estar vacinada. A orientação da Secretaria de Saúde é que isso aconteça tão logo a criança complete 9 meses de idade. Já o adulto que tiver dúvida se está imunizado ou não, deve vir a um posto de saúde. Todo mundo residente no Distrito Federal precisa ter a vacinação de febre amarela. Então essa é a primeira orientação. Como nós temos aqui no Distrito Federal o mosquito, tanto o Aedes aegypti como o hemagogos, nós temos sim uma área que potencialmente podem ocorrer casos de febre amarela se o vírus da febre amarela for introduzido. Então, nós lidamos com a região do DF como uma área de risco. O problema é que a vacina não está disponível em todos os postos. Francisco, que mora no Sudoeste e trabalha na Asa Norte, foi até o posto da 208 Norte, mas se decepcionou. Não está vacinando aqui. Mandaram para 906 ou 115. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que todas as unidades básicas de saúde estão abastecidas com a vacina contra a febre amarela. E acrescentou, se a unidade estiver mesmo sem estoque, será feito o pedido de reposição. E o ministro da Saúde entregou na tarde desta segunda-feira um aparelho de radioterapia para usuários do Sistema Único de Saúde. O novo equipamento do Hospital Universitário de Brasília vai beneficiar mais 300 pessoas que estão na fila de espera, aguardando atendimento. O problema da radioterapia é antigo e já foi mostrado aqui inúmeras vezes. O acelerador linear é o mais moderno equipamento de radioterapia do DF. Ele já está funcionando e atende pacientes do Hospital Universitário de Brasília. O aparelho foi inaugurado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, pelo governador do DF e pelo secretário de Saúde. O ministro afirmou que o país vai receber ao todo 100 equipamentos como esse para acelerar o tratamento de pacientes com câncer. Este equipamento será produzido no Brasil. Quando foi feita a compra dos equipamentos, foi a maior compra de aceleradores lineares única do mundo. A Varia, empresa produtora, se comprometeu a produzir aqui no Brasil. A fábrica já está pronta em Jundiaí, no estado de São Paulo. E semana passada nós estivemos lá porque iniciou-se a parte de qualificação, treinamento das pessoas que vão operar os equipamentos. O DF conta hoje com 7 aparelhos de radioterapia e deve receber mais um em breve. Com o novo equipamento, o número de atendimentos no HUB deve subir de 40 para, no mínimo, 65 por mês. Hoje, 380 pessoas esperam na fila por uma sessão de radioterapia na capital do país. A falta de planejamento de radioterapia no passado nos levou à situação, mas já temos um planejamento. Esperamos ter, em alguns anos, 8 aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia.
No final do mês passado, a Defensoria Pública da União, em parceria com a Defensoria do DF, protocolou uma ação civil pública para acabar com as filas. O texto pede também que o governo seja obrigado a mandar pacientes em espera para hospitais privados, arcando com todos os custos até que a fila seja zerada. Os 100 equipamentos que serão instalados no Brasil até 2019 têm o objetivo de atender uma lei que estabelece prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento após a inclusão da doença no prontuário. Estamos estruturando o nosso serviço de saúde para poder cumprir a determinação legal. Foram disponibilizados mais de 500 milhões de reais pelo Ministério da Saúde para comprar os equipamentos. E a previsão é aumentar em 40% o número de pessoas atendidas. O empresário Joesley Batista está aqui em Brasília. A convocação é de 2 CPIs, do BNDES e da JBS. A ideia era ouvir o empresário sobre empréstimos, pagamentos e propina. E também sobre o acordo de delação fechado pelos executivos da JEF, mas o plano não deu muito certo. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Falou nas delações, chegou aqui e ficou quieto, né, Renata? Boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. O plano não deu certo porque ele ficou calado, usou o direito constitucional dele de permanecer calado. Então, essa sessão começou por volta de 10 horas da manhã. Ainda está acontecendo, inclusive nós temos imagens ao vivo aí dos deputados, senadores, porque é uma comissão mista, né? Trata-se de 2 comissões, como você falou aí. Então, eles estão perguntando, estão questionando sobre vários pontos aí, mas de fato, Joesley Batista permanece calado, permanece em silêncio, não respondeu até agora nenhuma pergunta e não vai responder. A gente lembra que na semana passada os advogados dele chegaram a protocolar um documento dizendo exatamente isso, olha, ele vai permanecer calado, ele não vai responder nada. Tentaram, inclusive, fazer com que os parlamentares desistissem da ideia de convocá-lo. Usaram aí um argumento de gastos públicos, fizeram um levantamento, disseram que trazer Joesley para Batista, depois fazer com que ele voltasse para São Paulo, onde ele está preso, isso geraria um gasto de 60 mil reais, mas essas justificativas não colaram. Os parlamentares, de fato, o convocaram, mas ele permanece aí calado. Ele chegou aqui em Brasília, chegou lá na Câmara dos Deputados por volta de 8h20 da manhã. Nós temos essas imagens dele chegando, então você vê aí Joesley chegando na Câmara dos Deputados por volta de 8h20. A sessão, como a gente disse, começou por volta de 10 horas da manhã. Então a ideia era ouvir o que Joesley tem a dizer sobre o pagamento de propinas para políticos, os empréstimos duvidosos junto ao BNDES e ainda sobre o acordo de delação fechado com o Ministério Público Federal. A gente lembra que ele foi preso por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. O empresário teria mentido e omitido informações no acordo de delação premiada. Então, a gente lembra aqui que o ministro Edson Fachin suspendeu esses benefícios do acordo e o resultado é esse. Joesley está preso desde setembro lá em São Paulo. Então, terminada aí essa sessão de hoje, como a gente está vendo aí, embora ele não esteja falando nada, terminada essa sessão, ele de fato deve voltar para São Paulo. Ainda falando sobre o Congresso Nacional, ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu mais uma declaração aí sobre a reforma da Previdência, que a gente sabe que é a meta do governo. Então, ele disse que o ideal seria fazer com que os deputados votassem o primeiro turno dessa reforma este ano e deixar o segundo turno para o ano que vem. A gente lembra que trata-se de uma PEC, por isso precisa ser votada em 2 turnos da Câmara, com os votos mínimos de 308 deputados. Ele disse que o cenário está bem melhor, bem mais favorável para o governo, então é bem possível que o governo vai conseguir esses votos mínimos, né? Ao menos 308 votos, mas disse isso, que o ideal seria votar o primeiro turno esse ano e deixar o segundo turno para votar no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, mês que tem carnaval. Mas essa não é a ideia do governo, viu, Rodrigo? O governo continua pleiteando, trabalhando em cima dessa proposta. Votar os 2 turnos da reforma da Previdência ainda este ano. E o primeiro turno, a ideia é que seja votado já na semana que vem. Vamos ver aí para ver se isso realmente vai acontecer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando Previdência e também depoimento de Joesley, ou falta de depoimento, né, Cláudio Humberto? Dessa vez ficou calado. Exatamente. Tem muita gente lamentando, inclusive o próprio relator da CPI mista da JBS, o deputado Marum, lamentando esse gasto aí de 60, 70 mil reais que o Estado brasileiro fez para trazer o Joesley Batista a Brasília, né? Mas a esperança dos deputados é que no processo de interrogatório, nas perguntas, ele não acabe não resistindo a algum tipo de provocação, alguma pergunta que o motive e ele acabe deixando escapar alguma coisa, né? Os advogados orientam o Joesley Batista a não falar nada, porque quando ele abre a boca costuma ser desastroso para ele, inclusive no campo da justiça.
E procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato de 3 estados anunciaram nesta segunda-feira ações conjuntas da operação. Veja só. Os procuradores definiram 2018 como um ano crucial para a Lava Jato por causa das eleições de deputados federais e senadores. Eles citaram projetos para limitar os poderes de investigação e restringir delações premiadas. Sobre as críticas de conceder benefícios a criminosos confessos, os procuradores disseram que só assim foi possível a Lava Jato chegar onde chegou. Contribuíram para a expansão das investigações, para a maximização dos resultados, tanto no tocante à punição de outras pessoas que se envolveram em crimes que sequer eram sabidos e para que se possa recuperar recursos desviados. O encontro faz parte de um esforço para aumentar a integração e a troca de informações entre as equipes. A expectativa é de que em 2018 o número de operações conjuntas aumente e que a Lava Jato seja cada vez mais uma investigação de âmbito nacional. Já são 3 anos e meio da maior operação anticorrupção do país. Atualmente, existem 4 forças-tarefas da Lava Jato. No Paraná, no Rio de Janeiro, em Brasília e São Paulo. 416 pessoas foram acusadas pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Através dos acordos de colaboração, mais de 11 bilhões de reais estão sendo repatriados. Os membros do Ministério Público Federal também destacaram que os políticos se valem de vários artifícios para continuar cometendo crimes, mesmo depois dos escândalos revelados. O posicionamento foi colocado numa carta assinada pelos integrantes da Lava Jato em Curitiba, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aproveitaram para criticar o foro privilegiado dos políticos, que só podem ser julgados em instâncias superiores. 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor das restrições ao foro especial. Em caso de aprovação, a Corte vai julgar apenas os crimes cometidos por deputados federais e senadores no exercício do mandato por fatos ligados ao cargo de função pública. Como o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso, a decisão final foi adiada e não há prazo para a retomada do julgamento. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, há no Brasil uma cultura da desonestidade que precisa acabar. Eu acho que retirará do colo do Supremo Tribunal Federal uma competência que ele não deveria ter, que desgasta o Supremo, politiza o Supremo e que ele não consegue desempenhar bem. Falando do racionamento, as regiões que estão sem água hoje são Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, também condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Sul, Riacho Fundo 1, Guará 1 e 2 e parte de São Sebastião e da Fercal, que também estão no rodízio desta terça-feira. O reservatório do Descoberto amanheceu com 6,7%, já o de Santa Maria está com 22% da capacidade. E a seguir, banho de água fria, o Hospital de Base volta a ficar sem aquecimento. Band Cidade, volta já.